Meu nome é Ricardo, e o que vou compartilhar com você é algo que mudou minha vida para sempre. Não é fácil falar sobre isso, porque reviver esses momentos ainda me causa arrepios. Mas acredito que há uma razão pela qual passei por tudo isso. Talvez seja para que você, que está lendo isso agora, saiba que há coisas muito maiores e mais reais do que podemos imaginar. Cresci no México, em uma família simples, com valores tradicionais, mas sem muita profundidade espiritual. Deus era algo mencionado em conversas ou em festas religiosas, mas nunca o conheci de verdade. Eu me considerava um homem trabalhador e honesto, e achava que isso era suficiente. O céu e o inferno eram conceitos distantes, quase como histórias contadas para crianças. Até aquela noite. Era uma viagem comum. Eu dirigia meu caminhão carregado de mercadorias pela estrada. O rádio tocava uma música, e o som do motor era meu único companheiro. A estrada estava deserta, como muitas vezes antes. Eu sentia cansaço, mas nada fora do normal. Tudo estava tranquilo. Até que, de repente, deixou de estar. Um carro apareceu de frente, na contramão. Parecia estar fora de controle, serpentando pela pista. Não havia muito tempo para pensar. Meu instinto foi girar o volante com força para desviar. As rodas do caminhão patinaram, o peso da carga me puxou para o lado, e, antes que eu percebesse, tudo virou um caos. Senti o caminhão capotar. O som do metal se retorcendo, os vidros quebrando, os solavancos. Era como se o mundo ao meu redor estivesse se despedaçando. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado e aterrorizante. Quando abri os olhos, percebi que estava preso entre os ferros. Meu corpo doía, mas algo além da dor física me incomodava. Algo estava errado. Tentei me mover, mas era inútil. Foi então que algo aconteceu, algo que não consigo explicar com palavras. De repente, eu não estava mais no meu corpo. Eu me vi preso no caminhão destruído, ensanguentado e imóvel. Mas, ao mesmo tempo, eu estava lá, flutuando, como um espectador. Por alguns segundos, fiquei paralisado. O que estava acontecendo? Eu estava morto? Antes que eu pudesse entender, senti uma força invisível me puxando. Não era algo suave. Era como se algo ou alguém me arrastasse com pressa, sem me dar tempo para fazer perguntas. De repente, tudo ao meu redor ficou escuro. Não era uma escuridão comum. Era como se aquela escuridão tivesse peso, como se me envolvesse e me sufocasse. Comecei a ouvir sons, gemidos, gritos, lamentos distantes, cada vez mais altos, mais próximos. O medo tomou conta de mim. Nunca havia sentido algo assim antes, algo tão real e tão terrível. Eu queria gritar, mas minha voz parecia presa. Queria me mover, mas era impossível. Eu estava sendo levado para algum lugar, e a cada momento a sensação piorava. Depois de ser arrancado do local do acidente, fui levado a algo que parecia um túnel infinito de escuridão. Era um vazio tão denso que não se podia ver absolutamente nada. Mas isso não era o mais assustador. O que realmente me paralisava era o som que vinha de todos os lados, gritos, lamentos e murmúrios que pareciam palavras, mas que eu não conseguia entender. O calor aumentava a cada segundo, como se eu estivesse sendo arrastado para o centro de um forno gigantesco. Eu não sabia para onde estava indo, mas algo dentro de mim gritava que aquele não era um lugar qualquer. Quanto mais eu tentava resistir, mais rápido era arrastado. Não havia chão, paredes ou teto. Era como se o espaço ao meu redor fosse feito apenas de medo e desespero. Então, de repente, o túnel terminou. Eu me encontrei em um lugar aberto, mas ainda cercado de escuridão. O ar era denso, difícil de respirar, e o calor era insuportável, como se emanasse do próprio chão. À minha frente, comecei a ver sombras. No início, eram apenas formas distantes, mas, aos poucos, elas se tornaram mais nítidas. Eram pessoas, ou pelo menos pareciam ser. Essas figuras se moviam, mas não como humanos normais. Seus corpos estavam retorcidos, como se carregassem um peso invisível. Algumas gemiam, outras gritavam, e outras simplesmente vagavam com o olhar perdido, como se estivessem procurando algo que nunca encontrariam. Foi nesse momento que percebi onde estava. Aquilo era o inferno. Não era como eu imaginava, um lugar com chamas e demônios visíveis. Era muito pior. A escuridão, o calor, o som das almas atormentadas. Tudo parecia estar vivo, como se o próprio ambiente fizesse parte do castigo. Enquanto eu estava parado, tentando entender o que estava acontecendo, senti um peso enorme sobre mim. Era como se tudo o que eu havia feito de errado na minha vida estivesse diante de mim de uma só vez. Meus erros,
meus pecados, minhas decisões? Tudo parecia se transformar em cadeias invisíveis que me prendiam àquele lugar. E se aquele fosse meu destino final? Se aquele fosse o lugar para o qual eu estava destinado por causa das decisões que tomei, pela vida que levei, sem dar importância ao que realmente importa? Esse pensamento era insuportável. Enquanto eu observava aquele lugar, percebi que as sombras não estavam apenas vagando. Elas estavam sendo atraídas para algo mais à frente, algo que eu ainda não conseguia ver com clareza, mas que sabia que era ainda pior. Cada passo que aquelas almas davam parecia estar cheio de dor e sofrimento. Foi então que ouvi os gritos mais aterrorizantes que já havia ouvido. Eles vinham de todas as direções, mas ao mesmo tempo pareciam ressoar dentro de mim. Não eram apenas sons, estavam cheios de significado, como se cada grito carregasse uma história, um peso, uma decisão que levou aquela alma até ali. Eu não conseguia me mover, mas sabia que estava sendo arrastado para o mesmo destino. Meu coração batia forte, meu corpo tremia, e minha mente só conseguia pensar em uma coisa: como eu cheguei aqui? Antes que eu pudesse encontrar uma resposta, percebi algo ainda mais perturbador. Eu não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava me observando. Mas não era humano. Não sabia se era apenas uma sensação ou se realmente havia olhos na escuridão, mas o que quer que fosse, trazia uma presença avassaladora, como se dominasse aquele lugar. O que eu sentia não era apenas medo. Era a certeza de que estava diante de algo que nunca poderia enfrentar. Meu coração clamava por ajuda, mas naquele lugar parecia não haver ninguém para ouvir. Foi a primeira vez que me perguntei: ainda há esperança para mim? Mas, naquele momento, tudo o que eu tinha era o silêncio e o peso das sombras ao meu redor. Naquele lugar, onde o tempo parecia não existir e cada segundo era uma eternidade, algo começou a mudar. O calor, que já era sufocante, tornou-se insuportável. A escuridão ao meu redor parecia viva, como se tivesse vontade própria. Até que, de repente, apareceram chamas ao longe. Elas queimavam intensamente, mas não iluminavam. Em vez disso, projetavam sombras grotescas e deformadas que se moviam de maneira aterrorizante. Eu não sabia o que eram aquelas sombras, mas sentia que eram pessoas. À medida que me aproximava, comecei a distinguir seus rostos. Havia algo estranho neles. Seus olhos estavam vazios, suas bocas abertas em gritos silenciosos, como se estivessem revivendo um sofrimento interminável. Essas figuras não estavam apenas sendo queimadas. Parecia que as chamas vinham de dentro delas, alimentadas por algo que as consumia eternamente. Era impossível desviar o olhar. Aqueles rostos me pareciam familiares, como se eu pudesse reconhecê-los, mas não sabia de onde. Suas expressões mostravam um arrependimento profundo, uma dor que ia além do físico. Pareciam carregar um peso impossível de suportar. Quanto mais eu os observava, mais eu entendia. Aquelas pessoas estavam presas nas consequências das decisões que tomaram em vida. Não era um castigo imposto de fora. Era algo que nascia delas mesmas. Enquanto eu caminhava, ou talvez fosse arrastado, não sei ao certo, ouvi gritos. Não eram gritos de dor como imaginamos, mas algo muito pior. Eram gritos de almas desesperadas, cheios de arrependimento, angústia e a certeza de que não havia volta. Cada som parecia me atravessar, como se eu pudesse sentir o peso de suas histórias. Passei por uma mulher que chorava, cercada por sombras que a acusavam. Suas palavras eram confusas, mas cheias de culpa. Pensei que era apenas uma pequena decisão. Como pude fazer isso? Vi um homem preso em um ciclo interminável de dor, revivendo uma traição que cometeu em vida. Cada pessoa parecia carregar o reflexo direto de suas ações, como se fossem responsáveis por criar o inferno que agora habitavam. Meu corpo tremia, e minha mente estava em pânico. Comecei a me perguntar: isso também é para mim? Eu pertenço a este lugar? O peso dessas perguntas era insuportável, e, pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes: um medo profundo. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem daquela sensação, e vi algo que congelou minha alma. Havia figuras entre as chamas, mas elas não eram humanas. Eram enormes, feitas de sombras e fogo, com olhos que brilhavam como brasas. Suas formas mudavam constantemente, como se fossem feitas de algo vivo, mas deformado. Elas não gritavam nem sofriam. Elas comandavam. Não havia dúvida de que aquelas criaturas eram responsáveis por parte do tormento que eu via ali. Seus olhares estavam cheios de uma maldade indescritível. Quando uma delas começou a se aproximar, senti como se meu coração fosse parar. Não havia como enfrentar aquilo. Eu estava completamente vulnerável, sem saída.
Então, algo inesperado aconteceu. Uma voz surgiu no ambiente. Era diferente de tudo o que eu havia ouvido. Não era um grito, nem um som aterrorizante. Era algo que transmitia autoridade e poder. Era como se aquela voz cortasse a escuridão e o caos ao meu redor. Ela disse algo que nunca esquecerei. Ainda há tempo. Aquela frase ressoou como um trovão, tão forte que parecia vibrar dentro de mim. Ainda há tempo, para quê? Antes que eu pudesse pensar, a voz continuou. O inferno não foi feito para você, mas você o escolheu. Aquela frase me atingiu como uma faca. Eu o escolhi. Era difícil aceitar, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era verdade. Durante toda a minha vida, eu ignorei Deus. Tomei decisões baseadas apenas no que eu achava certo e nunca pensei nas consequências além do aqui e agora. Naquele momento, todas as minhas decisões passaram diante de mim como um filme. Eu vi claramente como me afastei de tudo que era verdadeiro. Enquanto a voz falava, senti um peso enorme sobre mim, mas também uma centelha de esperança. Ainda há tempo. Aquela frase se repetia em minha mente. Seria possível que, mesmo ali, naquele lugar de tormento, eu pudesse ter uma segunda chance? As figuras de fogo começaram a recuar, e a escuridão parecia diminuir por um instante. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, senti que havia uma saída, uma oportunidade. Mas eu seria capaz de aproveitá-la? Essa pergunta queimava em minha alma enquanto eu continuava naquele lugar aterrorizante. Enquanto eu seguia naquela escuridão, cercado por chamas que não iluminavam e gritos que pareciam vir de todos os lados, algo ainda mais perturbador aconteceu. Comecei a notar rostos entre as sombras. Eles não eram apenas rostos de sofrimento, mas de pessoas que eu achava conhecer. No início, pensei que era minha mente brincando comigo, mas então uma daquelas figuras se destacou. Era um rosto que marcou minha infância com alegria e inocência. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, mas não podia negar. Era o Chaves. Sim, o mesmo Chaves que todos nós vimos e amamos. Mas ele não era como eu o lembrava. Seu rosto estava distorcido, marcado por uma dor que parecia interminável. Seus olhos, antes cheios de humor e vida, estavam vazios, como se toda a esperança tivesse sido arrancada dele. Ele não estava sorrindo. Não estava brincando. Ele estava sofrendo. Minha mente se recusava a aceitar aquilo. Como isso é possível? Pensei. Alguém que trouxe tanta alegria ao mundo. Como ele poderia estar aqui? Naquele momento, senti algo esmagador. Era como se uma verdade muito maior estivesse sendo revelada diante de mim. A salvação não depende da fama, das boas ações ou da imagem que mostramos aos outros. Depende do estado de nossa alma diante de Deus. Tentei falar com ele, gritar seu nome, mas ele parecia não me ouvir. Ele estava preso, completamente alheio a qualquer coisa ao seu redor. A desesperança em sua expressão era tão intensa que eu sentia como se carregasse uma parte daquele peso. E se isso também pudesse acontecer comigo? E se, mesmo que eu me considerasse uma boa pessoa, minha alma estivesse tão distante de Deus quanto a dele? Essa pergunta me dilacerava por dentro. Enquanto isso, outros rostos começaram a aparecer. Alguns eu reconhecia vagamente, outros eram completamente desconhecidos, mas todos tinham algo em comum: estavam presos no mesmo ciclo de tormento, refletindo as decisões que tomaram em vida. Era impossível não pensar em minhas próprias decisões. Eu sempre acreditei que tinha controle sobre minha vida, que bastava ser trabalhador e responsável para estar em paz comigo mesmo. Mas ali, eu entendi que nunca estive realmente em paz. Foi nesse momento que a voz voltou. Ela não era um som que vinha de fora, mas algo que parecia tocar diretamente minha alma. Quantas vezes você ouviu falar de mim, mas escolheu me ignorar? Aquela pergunta foi como um choque. Eu sabia que era verdade. Durante toda a minha vida, Deus esteve presente de tantas maneiras, através de palavras que ouvi, momentos em que senti sua presença, mas nunca me importei. Eu sempre pensei que teria tempo. Agora, preciso te perguntar algo: você já pensou nas decisões que está tomando? O que você está colocando acima de Deus? Sua alma está pronta para o que vem depois desta vida? Quero que você escreva algo agora, algo muito simples, mas muito importante. Comente aqui: eu escolho mudar hoje. Escrever isso não é apenas uma frase. É um ato de fé. É declarar que você não quer esperar até que seja tarde demais. Depois de ver aquele rosto familiar no meio do tormento, minha mente estava inundada de perguntas. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que aquilo era um aviso,
não apenas para mim, mas também para você. Naquele lugar, eu entendi que o inferno não faz distinção de ninguém. Fama, riqueza, carisma, boas intenções. Nada disso é suficiente. A única coisa que pode nos salvar é um relacionamento genuíno com Deus. Se isso ainda não faz parte da sua vida, não espere até amanhã para começar. Amanhã pode ser tarde demais. Se você já tomou a decisão de mudar, não guarde isso só para você. Escreva: eu escolho mudar hoje. Eu quero orar por você, para que essa escolha seja o início de algo que transforme sua vida. Eu não estaria aqui contando isso se não sentisse que esta mensagem é para você. Depois de ver aquele rosto familiar e tantas outras almas presas em ciclos de arrependimento, comecei a entender algo que até então não havia compreendido. O inferno não é apenas um lugar para onde se vai. É o reflexo vivo de cada decisão tomada em vida. Cada ação, cada pensamento, cada decisão que ignoramos ou subestimamos estava gravada ali, como correntes que mantinham aquelas pessoas em um sofrimento eterno. Eu ainda estava sendo arrastado por aquela força invisível. Não sabia para onde estava indo, mas a sensação de peso em minha alma crescia a cada instante. Era como se tudo o que eu havia feito de errado em minha vida estivesse sendo colocado diante de mim de uma só vez. Não havia como escapar. Não havia distrações ou desculpas. Ali, tudo que você é e tudo que tentou esconder se torna evidente. Enquanto eu era levado, comecei a ver cenas, como se estivessem sendo projetadas no ar. Mas aquelas imagens não eram de outras pessoas. Eram minhas. Momentos que vivi, decisões que tomei, palavras que disse. Tudo aparecia diante de mim com uma clareza dolorosa. E o que eu vi não era nada agradável. Eu me vi ignorando as necessidades de minha família, priorizando o trabalho ou meus próprios interesses. Vi momentos em que menti, mesmo que fosse para evitar problemas, pensando que não teria consequências. Vi as vezes em que ignorei a fé, zombando silenciosamente das pessoas que me falavam de Deus, acreditando que o que elas diziam era exagero. Cada cena era como um golpe, e cada golpe pesava mais em minha alma. Lembrei de ocasiões em que tive a oportunidade de fazer o bem, mas escolhi não fazer, porque era mais conveniente. Vi as vezes em que machuquei as pessoas que amava com palavras duras ou com meu silêncio. Ali, não havia como me justificar. Eu não podia dizer, eu não sabia ou não era tão importante. Tudo estava diante de mim como uma verdade crua e nua. Ao meu redor, as chamas continuavam queimando, mas era como se fossem um reflexo do que acontecia dentro de cada alma. O sofrimento ali não era apenas físico. Era o peso insuportável do arrependimento, da culpa, de tudo que poderia ter sido diferente. Eu entendi que aquelas pessoas, assim como eu, haviam recebido oportunidades em vida, mas as ignoraram. Havia uma mulher não muito longe de onde eu estava, chorando incessantemente. Ela tinha algo em suas mãos, mas era apenas ar. Parecia estar tentando agarrar algo que havia perdido, mas sabia que nunca poderia recuperá-lo. Eu não precisava perguntar o que era. Eu sabia. Ela estava presa no arrependimento por tudo que deixou de fazer. Outro homem estava de joelhos, gritando palavras que eu não conseguia entender, mas seu rosto era a imagem da desesperança. Parecia estar preso em lembranças de traições, não de alguém contra ele, mas dele contra outros. Era como se cada decisão que ele tomou se repetisse em sua mente, sem pausa, sem alívio. Enquanto eu observava tudo isso, um pensamento me atingiu como um raio. E eu? O que eu carrego dentro de mim que poderia me levar a este mesmo destino? Essa pergunta não saía da minha mente. Eu sempre me considerei uma boa pessoa, trabalhador, responsável, alguém que nunca fez mal a ninguém de propósito. Mas ali, comecei a perceber que isso não era suficiente. As decisões que tomamos, as coisas que deixamos de lado, os momentos em que ignoramos a voz de Deus. Tudo isso se acumula, mesmo que não percebamos. Cada pequena decisão molda o destino de nossa alma. A mesma voz que havia falado comigo antes se manifestou novamente, agora mais clara do que nunca. Você está vendo as consequências de uma vida sem propósito. O que você semeia, você colherá. Aquela frase era tão verdadeira que eu não podia escapar dela. Cada momento em que vivi sem pensar em Deus, cada vez que escolhi seguir meus próprios caminhos, tudo estava ali, pesando sobre mim como correntes. Eu comecei a entender que aquilo não era apenas uma experiência qualquer. Era um aviso. Deus estava me mostrando onde minhas decisões poderiam me levar se eu continuasse a ignorá-lo. Foi então que, pela primeira vez, senti que ainda havia esperança. Mas isso dependia de mim. Naquele lugar, o inferno não parecia apenas um castigo. Era uma escolha.
E eu sabia que precisava decidir antes que fosse tarde demais. O peso das decisões que vi ali foi suficiente para transformar minha visão sobre tudo. No auge do tormento, quando parecia que o peso de minhas decisões era insuportável e que eu seria consumido por ele, algo inesperado aconteceu. Tudo ao meu redor começou a tremer, como se o próprio ambiente estivesse reagindo a uma força maior. As sombras se agitaram, e os gritos pareciam se intensificar, mas não de dor. Era como se algo poderoso tivesse entrado naquele lugar. De repente, ouvi uma voz. Ela era diferente de tudo que eu havia experimentado. Não era apenas um som. Cada palavra penetrava em meu ser, iluminando os cantos mais escuros de minha alma. Não havia como ignorá-la ou resistir a ela. Aquela voz não era humana. Ela carregava autoridade, amor e justiça ao mesmo tempo, de uma forma impossível de descrever com precisão. O inferno não foi criado para você. Aquela frase me atingiu como um raio. O que isso significa? Eu estava em um lugar que, até então, acreditava ser meu destino final, mas a voz dizia que não era. Meu coração começou a bater descontroladamente enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A escuridão ao meu redor parecia reagir à presença daquela voz, como se estivesse quebrando algo que havia estado preso por muito tempo. As figuras grotescas que antes me observavam começaram a recuar, quase como se estivessem sendo empurradas por uma força invisível. Você está aqui para entender o preço das decisões que toma. O inferno não foi feito para os homens, mas para os anjos caídos. Ainda há tempo para você. A palavra tempo ressoou em minha mente como uma verdade absoluta. Ainda há tempo, mas para quê? Comecei a lembrar de todas as vezes em que ignorei a existência de Deus, as oportunidades que tive de mudar, os momentos em que escolhi meu orgulho em vez da humildade. Todas aquelas memórias voltaram com força, e eu sabia que não podia negar nada. A voz continuou, sem hesitar. Eu sou aquele que te chamou tantas vezes, mas você escolheu me ignorar. Não feche seus ouvidos agora. Era impossível não sentir o peso daquela verdade. Deus me chamou inúmeras vezes ao longo da minha vida. Pessoas me falaram dele, ocasiões em que senti algo em meu coração e preferi ignorar, momentos de perigo em que eu sabia que deveria ter agradecido, mas não o fiz. Cada uma daquelas lembranças parecia se acender dentro de mim enquanto a voz continuava. Eu senti algo diferente em meu interior. Não era apenas medo ou arrependimento. Era a percepção de que tudo o que eu estava vivendo não era uma sentença final. Era um chamado, uma oportunidade para mudar. No entanto, a voz também me advertiu. As decisões que você toma hoje determinam sua eternidade. O tempo está em suas mãos, mas não é infinito. Quantas vezes eu pensei que teria tempo? Quantas vezes eu vivi como se a vida fosse eterna, ignorando que cada segundo era uma oportunidade que Deus me dava para me aproximar dele? Enquanto eu tentava processar tudo isso, comecei a perceber que as sombras ao meu redor não eram apenas uma representação do lugar onde eu estava. Elas também refletiam a parte da minha vida onde Deus esteve ausente. Eu havia permitido que aquela escuridão crescesse em mim ao longo dos anos, através de decisões erradas e do vazio que carregava em minha alma. Mas, ao mesmo tempo, algo começou a mudar dentro de mim. Uma centelha de esperança, pequena, mas real, nasceu em meu coração. Não era algo que eu estava criando por mim mesmo. Era um presente que me estava sendo dado ali, naquela experiência terrível. A voz falou novamente, com clareza. Volte. Tome a decisão certa enquanto ainda pode. Não há escuridão que não possa ser vencida pela luz. A força daquelas palavras fez com que meu coração se enchesse de uma certeza. Eu não estava ali por acaso. Aquilo não era o fim. Eu havia recebido uma oportunidade, e sabia que precisava fazer algo com ela. De repente, tudo ao meu redor começou a mudar. As chamas se afastaram, as sombras começaram a desaparecer, e a escuridão parecia perder sua força. A presença da voz era como uma luz que preenchia cada espaço vazio, trazendo calor, clareza, acima de tudo, um propósito. Eu ainda não sabia exatamente o que viria a seguir, mas tinha uma certeza: eu nunca mais seria o mesmo. Aquela experiência não era apenas uma visão do que poderia ser. Era um aviso, um chamado para mudar antes que fosse tarde demais. E foi ali, no meio daquela transformação, que eu entendi o quanto Deus estava disposto a lutar por minha alma, e também pela sua. Quando a escuridão ao meu redor começou a se dissipar, senti que algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas o peso do arrependimento ou a culpa pelas decisões que eu havia tomado. Era uma sensação de urgência, como se cada segundo da minha vida agora tivesse um significado que eu nunca havia compreendido antes.
A voz que me confrontou, que me revelou verdades tão duras, agora parecia estar me preparando para algo maior. De repente, o ambiente ao meu redor começou a mudar. As chamas que antes queimavam sem iluminar desapareceram, e em seu lugar apareceu uma clareira envolta em uma luz que não vinha de nenhum sol ou estrela. Era uma luz pura, mas não cegante. Naquele momento, senti uma paz que contrastava totalmente com o tormento que eu havia experimentado antes. Foi então que ouvi a voz novamente, com a mesma força e autoridade de antes. Preste atenção. O que vou te mostrar é para que você entenda o que está em jogo, não apenas para você, mas para todos aqueles que caminham pelo mesmo caminho que você percorreu até agora. Naquele instante, imagens começaram a aparecer diante de mim. Eram cenas do mundo, mas não como o conhecemos. Eu via pessoas perseguindo coisas que não tinham valor eterno. Vi crianças e adultos, famílias inteiras, consumidas pelo desejo de ter mais dinheiro, mais conforto, mais status. Elas seguravam presentes brilhantes, idolatravam figuras de sucesso, mas suas almas pareciam vazias. Um sentimento de tristeza invadiu meu coração. Eu vi como as pessoas trocavam o verdadeiro significado de suas vidas por coisas passageiras. Foi então que a voz me confrontou diretamente. Quantas vezes você fez isso, Ricardo? Quantas vezes você escolheu o que brilhava no mundo e ignorou o que eu te ofereci? Aquela frase foi como um golpe, mas eu sabia que era verdade. Durante anos, eu vivi para alcançar o que o mundo dizia que era importante. Eu sempre quis dar conforto à minha família, ganhar mais, ser reconhecido. Mas, no meio de tudo isso, eu perdi de vista o que realmente era essencial. Você substituiu o que é eterno pelo que é passageiro. Você não percebeu que cada pequena decisão te afastava de mim. Foi naquele momento que eu comecei a entender algo que nunca havia percebido antes. Até as pequenas decisões que tomamos, o que priorizamos, o que valorizamos, o que ensinamos aos nossos filhos, têm um impacto eterno. Deus não estava me mostrando aquilo para me condenar, mas para me advertir. Então, eu vi uma cena que me fez chorar. Era um grupo de crianças ao redor de uma árvore de Natal. Elas estavam felizes, cantando e trocando presentes, mas em nenhum momento havia menção ao verdadeiro significado daquele dia. Eu vi famílias celebrando festas, mas ignorando a razão pela qual elas existiam. Você também fez isso, disse a voz, sem hesitar. Quantas vezes você ensinou seus filhos sobre o Natal, mas não sobre mim? Quantas vezes você colocou o Papai Noel no centro e se esqueceu do meu filho? Eu queria argumentar, mas sabia que não podia. Era verdade. Eu sempre pensei que estava fazendo o certo ao criar memórias felizes para minha família, mas nunca parei para ensiná-los sobre o verdadeiro significado do nascimento de Cristo. Foi então que veio a advertência mais clara de todas. O tempo está se esgotando, Ricardo. Não apenas para você, mas para muitos. As pessoas correm para acumular riquezas e tradições vazias, mas ignoram o que pode salvar suas almas. É hora de mudar. Aquela frase ressoou em minha mente com uma força que eu nunca havia sentido antes. Era um aviso, um chamado direto de Deus, não apenas para mim, mas para todos. Eu percebi que o que eu considerava simples distrações, o excesso de trabalho, o materialismo, as prioridades invertidas, eram, na verdade, armadilhas que me afastavam do que realmente importava. A luz ao meu redor começou a diminuir, mas a mensagem ficou gravada em meu coração como uma marca que nunca poderia ser apagada. Deus estava me dando uma nova oportunidade de mudar, de corrigir o rumo da minha vida, de ensinar à minha família o que realmente importava. Mas aquela oportunidade dependia de uma decisão. O que você escolheria se estivesse no meu lugar? A verdade é que não precisamos esperar por uma experiência tão extrema para entender que cada escolha importa. O que Deus me mostrou naquela advertência mudou tudo. E o que aconteceu depois foi a confirmação de que minha jornada estava apenas começando. Depois que aquela luz desapareceu, senti como se estivesse sendo levado de volta. Não era a mesma força escura que me havia arrastado para o inferno, mas algo diferente, como se uma mão invisível estivesse me devolvendo ao lugar onde tudo havia começado. Meus olhos, que antes estavam fixos na escuridão e nas chamas, começaram a se abrir lentamente, e eu percebi que estava de volta ao meu corpo. O som de máquinas e vozes abafadas encheu meus ouvidos. Havia um cheiro forte de medicamentos e desinfetante. Eu estava em um hospital. Minha visão estava embaçada no início, mas logo comecei a distinguir rostos ao meu redor, médicos e enfermeiros, todos em movimento, como se estivessem lutando para me manter vivo. Minha mente ainda estava presa nas imagens do inferno, nas palavras da voz que me confrontou e nas advertências que eu havia recebido.
Era difícil acreditar que eu estava ali, respirando, depois de tudo o que havia visto. Eu sentia meu corpo pesado, dolorido, mas o maior impacto estava dentro de mim. Uma enfermeira se aproximou e disse algo, mas eu não conseguia ouvir direito. Minha mente estava focada em uma única coisa. Eu havia recebido uma nova oportunidade. Contra todas as probabilidades, eu estava vivo. Mas eu sabia que nada mais poderia ser como antes. Os dias seguintes foram cheios de silêncio e reflexão. Mesmo com médicos entrando e saindo, familiares me visitando, minha mente estava clara sobre onde eu havia estado, o que eu havia visto e o peso das palavras que Deus me havia dito. Eu me lembrava das almas atormentadas, das decisões que as levaram àquele lugar, e da advertência direta que eu havia recebido. Ainda há tempo. Era isso que mais ressoava em minha mente. Eu ainda tenho tempo, mas quanto? Enquanto eu estava deitado, comecei a pensar em minha vida, não apenas nos erros que eu havia cometido, mas também nas oportunidades que eu havia desperdiçado. Quantas vezes eu tive a chance de parar e refletir sobre o propósito da minha existência, mas escolhi ignorar. Quantas vezes eu priorizei coisas que não tinham valor eterno, enquanto negligenciava minha fé e minha família. Algo começou a mudar em mim. Antes, eu pensava que apenas estar vivo era suficiente, trabalhar duro, manter minha casa, cuidar das coisas materiais. Eu achava que isso bastava. Mas agora eu percebia que tudo isso era vazio se eu não tivesse Deus como fundamento. Naquele hospital, eu tomei a primeira decisão desde o acidente. Eu preciso mudar. Eu não podia voltar a ser o homem que eu era antes daquela noite. Minha vida precisava refletir o que Deus me mostrou, não apenas para mim, mas para minha família e para as pessoas ao meu redor. Quando minha esposa e meus filhos vieram me visitar, eu os olhei de uma forma que nunca havia feito antes. Eles não eram apenas minha família. Eles eram um presente, uma responsabilidade que Deus havia colocado em minhas mãos. Eu sabia que precisava ser o tipo de pai e marido que os guiaria para algo maior, algo eterno. Enquanto eu olhava em seus olhos, uma oração silenciosa nasceu em meu coração. Deus, me ajude a fazer o que é certo. Eu não quero mais desperdiçar o tempo que você me deu. Os dias no hospital foram um período de recuperação física, mas, acima de tudo, um tempo de transformação espiritual. O acidente que parecia ser o fim se tornou o começo de algo completamente novo. Quando finalmente recebi alta, saí daquele hospital com um propósito renovado. Não era apenas gratidão por estar vivo. Era uma determinação de viver de forma diferente. Eu sabia que minha experiência não era apenas para mim. Era algo que eu precisava compartilhar com outras pessoas, porque o que eu vi no inferno e o que eu vi de Deus era real, e todos precisavam saber que ainda há tempo para mudar. Aquele despertar não foi apenas o retorno ao meu corpo. Foi o início de uma nova jornada, uma jornada que eu sabia que precisava percorrer com determinação e fé. Eu estava decidido, minha vida seria diferente, e eu não desperdiçaria nenhuma oportunidade de fazer o que é certo. Quando eu saí do hospital, a luz do sol parecia mais brilhante do que nunca. O vento, o som das pessoas ao meu redor. Tudo parecia tão vivo, tão real. Eu respirava profundamente, sentindo cada momento como um presente que eu não merecia, mas pelo qual agora estava profundamente grato. Aquele acidente não foi apenas uma tragédia. Foi o ponto de virada da minha vida. Os primeiros dias em casa foram difíceis. Meu corpo ainda estava fraco, e as dores me lembravam constantemente do impacto que eu havia sofrido. Mas o que realmente me consumia era o peso das verdades que Deus me mostrou durante aquela experiência. Minha mente não conseguia parar de pensar em tudo o que eu havia visto e ouvido. Eu comecei a refletir sobre como eu havia vivido até aquele momento. Minha fé, ou melhor, a falta dela, foi um ponto que me marcou profundamente. Eu sempre me considerei um homem trabalhador, responsável, alguém que dava o melhor de si para sua família. Mas agora eu entendia que isso não era suficiente. Olhando para trás, percebi como eu havia negligenciado as coisas que realmente importavam. Quantas vezes eu me preocupei em dar presentes aos meus filhos, mas nunca me sentei para ensiná-los sobre Deus? Quantas vezes eu planejei jantares, festas e celebrações, mas deixei em segundo plano o verdadeiro propósito do Natal e de outros momentos sagrados? Minha perspectiva sobre a vida mudou completamente. Agora, não eram mais as coisas materiais que ocupavam o centro da minha atenção. Minha prioridade era ensinar à minha família o que realmente importava: buscar a Deus. Foi naquele momento que eu tomei a decisão de mudar radicalmente. Eu comecei com algo simples, orações em família. No início, parecia estranho. Minha esposa e meus filhos não estavam acostumados a me ver assim.
tão focado em algo que antes eu mal mencionava. Mas eu sabia que a mudança precisava começar comigo. Eu conversei com minha esposa sobre o que eu havia vivido. Contei a ela tudo, desde o acidente até o inferno que eu havia testemunhado e as palavras de Deus que marcaram minha alma. Enquanto eu falava, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela não disse muito, mas suas mãos apertaram as minhas com força. Eu sabia que ela entendia. Com meus filhos, foi mais difícil. Como explicar algo tão profundo e aterrorizante para eles? Eu decidi começar pelo básico. Falei com eles sobre a importância de Deus em nossas vidas, sobre como Ele nos dá a oportunidade de mudar e como nossas escolhas têm consequências. Eu usei exemplos simples, mas poderosos, para mostrar que o amor de Deus é real e que Ele quer o melhor para nós, mas que também precisamos fazer nossa parte. Na comunidade, minha mudança começou a chamar atenção. Amigos e vizinhos que antes me viam como alguém reservado e focado apenas no trabalho começaram a notar que algo era diferente. Eu comecei a compartilhar meu testemunho, primeiro com algumas pessoas próximas, depois em pequenos grupos na igreja. Não era fácil falar sobre o que eu havia vivido, mas eu sentia que precisava fazer isso. As pessoas ouviam atentamente enquanto eu descrevia o inferno que eu havia visto, as almas atormentadas e o peso das decisões que tomamos em vida. Mas o que mais tocava seus corações era quando eu falava sobre a voz poderosa de Deus, a advertência que eu havia recebido e a oportunidade de mudar. Muitas pessoas me procuravam depois, com lágrimas nos olhos, dizendo que se identificavam com o que eu contava. Isso me mostrou que minha experiência não era apenas para mim. Era um chamado para que outros também refletissem sobre suas vidas. Minha família também começou a mudar, pouco a pouco. Nós aprendemos a priorizar nossa fé. Já não se tratava de presentes, festas ou tradições vazias. Era sobre construir um relacionamento verdadeiro com Deus. Hoje, ao olhar para trás, vejo quão vazia minha vida estava antes daquele acidente. Eu achava que tinha tudo sob controle, mas, na verdade, estava caminhando em direção a um abismo. Agora, estou grato por ter recebido uma segunda chance, não apenas para viver, mas para viver da maneira certa. Agora que estou aqui, falando com você, sei que tudo o que vivi não foi por acaso. Cada detalhe daquela experiência, desde o acidente até as advertências que recebi, foi um chamado direto de Deus. Ele me mostrou o inferno, me confrontou com minhas escolhas e me deu uma segunda chance. Mas aquilo não era apenas para mim. Era também para você. O inferno é real. As almas que eu vi lá, o sofrimento, o arrependimento. Tudo isso era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado neste mundo. Eu não quero que você veja isso como uma história assustadora ou uma lição moral. Eu quero que você veja isso como um aviso. Deus não quer que ninguém experimente o que eu vi. Ele me mostrou aquele lugar para que eu pudesse compartilhar esta mensagem com você. Ainda há tempo. Por muitos anos, eu ignorei Deus. Eu achava que minha vida estava sob meu controle, que bastava ser uma pessoa boa e responsável. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que isso não é suficiente. O céu não é conquistado pelo que fazemos de bom, mas pela graça de Deus. E essa graça está disponível para você agora. Eu quero que você reflita por um momento. Se sua vida terminasse hoje, onde você estaria? Que decisões você tem tomado até agora? Onde está o seu coração? Essa é a pergunta que Deus colocou diante de mim, e hoje eu a coloco diante de você. O inferno não foi criado para você. Deus não quer que você vá para lá. Ele quer que você viva com Ele, em paz e plenitude. Mas isso requer uma escolha. Você precisa decidir buscar a Deus, abrir seu coração e permitir que Ele transforme sua vida. Se você sente que há algo em sua vida que precisa mudar, se sente que se afastou de Deus ou mesmo se nunca o conheceu de verdade, eu quero que você dê um passo de fé agora. Escreva aqui: eu escolho caminhar com Deus. Essa declaração é mais do que palavras. É um compromisso. É reconhecer que você não pode fazer isso sozinho, que você precisa de Deus para guiar sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que toque seu coração, que lhe dê força para mudar, que lhe mostre que ainda há esperança e que Ele está pronto para recebê-lo. Não importa onde você esteve ou o que você fez. Se você está lendo isso agora, saiba que não é por acaso. Deus está chamando você, assim como me chamou naquele lugar de tormento. Ele está oferecendo a você algo que o mundo nunca poderá dar: uma nova vida, um propósito verdadeiro e uma eternidade com Ele. Escreva: eu escolho caminhar com Deus. Eu vou orar por você. Juntos, vamos buscar esse caminho que transforma, que cura e que salva. Não espere. O momento é agora.
Deus está esperando por você de braços abertos, assim como esperou por mim.